Olá, tudo bem? Para fundamentar melhor os temas que estão envolvidos na abordagem game criativo, nós vamos falar um pouco mais sobre aprendizagem baseada em jogos e o processo de desenvolvimento de jogos. Muito bem, então, para início, vamos definir o que são jogos, né? Então, jogo é um termo que vem do latim jocus, né? Que significa gracejo, brincadeira, divertimento. Uma atividade física ou intelectual formada por um conjunto de regras e define um indivíduo ou um grupo, né, como vencedor e outro como perdedor. Conceitos assim de jogos em linhas gerais, né? A sua principal função consiste em proporcionar entretenimento, lazer, diversão, né? Embora também possa assumir um papel educativo. Bom, é importante lembrar que os jogos fazem parte da cultura humana e já vem de muito, muito tempo atrás. Há relatos de jogos nas comunidades indígenas, né, nos povos, nos nossos ancestrais. Então, o jogo sempre fez parte da nossa cultura. E aí, com o advento da microinformática, das tecnologias, sobretudo, né, com o desenvolvimento da internet, nós começamos a introduzir nesse nosso cotidiano também os jogos eletrônicos, né? Então, o jogo eletrônico, o videojogo, o videogame, né, é aquele que usa uma tecnologia baseada em computação, em microinformática, né? Então, ele pode ser jogado em computadores pessoais, né, tablets, smartphones, né, em máquinas de fliperama, né, ou em console, por exemplo, Xbox, PlayStation e outros, né? Então, os jogos eletrônicos eles vieram evoluindo, e com o advento da internet, né, e com a disseminação da tecnologia móvel, né, através dos smartphones, aparelhos celulares e redes conectadas, vem aí o 5G também, né? Então isso facilitou muito o acesso das pessoas, sobretudo já as crianças, né, de hoje em dia, ao mundo dos jogos eletrônicos. Então esses jogos eles possuem características diversas, né? Eles podem ser jogados de maneira individual ou em grupo, em rede, né? Eu posso jogar offline, sozinho aqui na minha máquina, ou conectar esse jogo através da internet e fazer parte de comunidades, né, espalhadas pelo mundo inteiro. São jogos de diversos tipos, e aí a gente pode citar aqui como exemplo, né? Jogos de aventura, jogos de estratégia, de RPG, né? Jogos educativos, então tem vários tipos de jogos. E como eu disse, né, já está incorporado no nosso dia a dia. A gente tem exemplos dentro de casa, nossos amigos e, sobretudo, na escola, né, do uso de jogos cada vez mais frequente né, nos jovens, nas crianças, né, e também os adultos. Os adultos também jogam. Então, diante desse contexto, né, nós podemos considerar os jogos também como objetos de aprendizagem. Quando são utilizados em sala de aula, né, permite ao aluno vivenciar uma experiência imersiva e motivadora. Esses jogos, ao permitir, né, a simulação em ambientes virtuais, né, proporcionam momentos ricos de exploração de diversos conteúdos e desenvolvimento do pensamento computacional, né? Esse é um dos motivos que fazem com que os jogos digitais, né, sejam um grande sucesso, né, entre as pessoas, né, quando utilizados em favor da aprendizagem. E cabe aqui destacar que é preciso também ter não só elementos que proporcionam a aprendizagem, mas que também sejam divertidos, não é? Então, nós podemos considerar que os jogos também, né, são recursos didáticos, né, que subsidiam um novo tipo de educação baseada nas tecnologias digitais, né? Ao nosso ver, para que essa aprendizagem seja mais efetiva e atraente, né, para as gerações atuais, são necessários recursos interativos e engajadores, semelhantes
aos que os estudantes estão familiarizados, né, em suas rotinas, no seu cotidiano, fazendo com que esses demonstrem maior interesse nos conteúdos propostos, né? Então, essa atividade de jogar, né, é uma alternativa de realização pessoal que possibilita a expressão de sentimentos, de emoção, propicia a aprendizagem de comportamentos adequados, adaptativos, né? É uma atividade motivadora, né? Impulsiona, né? os jogadores a superarem desafios, né? De maneira lúdica, com interatividade, né? E também, né, aumentam a possibilidade de aprendizagem, né? Além de auxiliar e a incrementar, né, as nossas aulas, e a interagir, né, com os diversos conteúdos, proporcionando uma aprendizagem mais lúdica, mais significativa para os alunos, né? Então, esses jogos eles podem ser uma forma divertida e eficaz de aprender, né, os mais diversos conteúdos. É um recurso surpreendente. Pesquisas mostram os resultados são bastante positivos, ou seja, o uso de jogos na educação. E ao pensarmos em novas estratégias de aprendizagem, devemos considerar também não só o uso de jogos, mas sim o desenvolvimento do jogo, né, de jogos por alunos e por professores em sala de aula. Mesmo sabendo que o desenvolvimento de um jogo ele não é uma tarefa simples e necessita de conhecimentos específicos, algumas pesquisas já mostram que é possível sim, né, desenvolver jogos em sala de aula por alunos e professores, né? Então, o ato de desenvolver o seu próprio jogo possibilita ao aluno adquirir habilidades computacionais e explorar conteúdos de maneira mais significativa. Então, essa proposta do game criativo vem justamente, né, a colaborar com essa afirmativa. Né? O game criativo ele proporciona ao aluno, né, entre outras coisas, que ele possa desenvolver as suas habilidades computacionais, aprender uma nova área, né, desenvolver o seu jogo sem ser um especialista, né, de computação, por exemplo, e aí explorar conteúdos diversos e aprender sobre desenvolver, né, habilidades de pensamento computacional e aprender, né, os conceitos que estão envolvidos. É isso que a gente acredita aqui no game criativo também. No texto, a aprendizagem baseada em jogos pode ser conceituada como uma estratégia que utiliza o jogo como uma ferramenta para que os estudantes se engajem ao aprendizado enquanto jogam. Esse é um conceito aí de Sidu em 2010. E o uso de jogos ou o desenvolvimento de jogos na educação é eficiente? Né? Então, segundo Prensky, 2012, é sim eficiente porque está de acordo com o estilo de aprendizagem dos estudantes atuais e futuros. Né? É motivadora por ser divertida, é bastante versátil porque pode ser adaptada a quase todas as disciplinas e habilidades a serem aprendidas, não é? Sendo muito eficaz se for corretamente utilizada. Bem, mas como desenvolver um jogo? Bom, segundo Chandler, em 2012, o processo de produção de um jogo inicia com a definição do seu conceito inicial, e aí faz parte do game design do jogo, e termina com a criação de uma versão final desse jogo, sendo que entre essas duas etapas, né, existem outros pontos importantes a serem abordados. Se a gente for pesquisar na literatura, tanto na academia como também na indústria, o processo de desenvolver jogo, além de complexo, ele varia muito, não é? Então não há assim um consenso, só ali esse é o melhor método ou esse é o método mais utilizado para desenvolver jogos. Existem várias pesquisas relacionadas a isso. Mas em linhas gerais, para que você possa entender, não é? Aqui não é uma regra, mas isso aqui é fruto das experiências que nós
vivenciamos, né, nos laboratórios de informática, de desenvolvimento de jogos, na universidade, experiências também na indústria, nas nossas leituras, na literatura, a respeito do tema, né, o processo de desenvolver um jogo, em linhas gerais, ele parte da concepção, da ideia inicial daquele jogo. Você define ali o que será o seu jogo, qual é o objetivo, né? Qual é a necessidade desse jogo. E depois você passa, né, a especificar o que a gente chama de game design do jogo, que contém aí todos os detalhes relacionados ao jogo, e você documenta isso, tá? O processo de especificação de um jogo chamado aqui de game design, o final dele, né, o produto dessa caixinha de especificação é um documento chamado documento de game design, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Depois feito isso, né, a próxima etapa geralmente é a etapa de programação, que é a parte de codificação mesmo, onde o programador ele pega todas as especificações do game design documentadas e a partir disso ele vai escolher uma linguagem de programação e vai desenvolver aquele jogo baseado no que foi especificado, né, no que foi conceituado anteriormente. Aí ele vai gerar versões desse jogo, né, para teste, e aí esse jogo será testado exaustivamente para verificar, né, se há algum erro, se está de acordo com o que foi especificado. E finalizada a etapa de teste, nós vamos ter uma versão final de implantação. E aí o jogo é implementado, ele é disponibilizado para que as pessoas possam jogar. Então, aqui eu apresento em linhas gerais, né, um processo de desenvolvimento de um jogo. E aí o game criativo, né, traz, né, uma abordagem, um método, né, específico para a gente fazer, né, o desenvolvimento de jogos no ambiente de sala de aula, que vocês, né, estão fazendo esse curso aqui justamente para aprender, para conhecer, para experimentar a abordagem game criativo com o objetivo de desenvolver o jogo, não é? E as habilidades de pensamento computacional, leitura e escrita dos alunos. Bom, e como eu falei, uma das primeiras atividades que a gente faz no processo de desenvolvimento do jogo é a produção do seu game design. Então, o game design é o processo de criar o conteúdo e as regras de um jogo, de criar objetivos que o jogador sinta-se motivado a alcançar e regras que este siga como se estivesse tomando decisões significativas para atingir esses propósitos, né? Então, o game design é toda a documentação, toda a especificação dos requisitos, de tudo que é necessário para a construção, para a produção do jogo. É lá onde nós vamos definir, entre outras coisas, né, a descrição dos personagens, aonde se passa o jogo, os cenários, os aspectos de interatividade, os aspectos de jogabilidade. Então, são vários detalhes que estão presentes nesse game design. É na etapa de elaboração do game design que são definidas a ideia central do jogo, o seu estilo, o público-alvo, a narrativa, a mecânica, os personagens, os cenários, os objetos, as fases, os níveis de dificuldade, a parte de sonorização, né? Entre outros aspectos, como eu venho mencionando. Para Shell, em 2019, o game design deve apresentar algumas características. A mecânica, a estética, a narrativa e a tecnologia. Esses são os elementos essenciais do jogo, né? Em relação à mecânica, ela lida especificamente com as regras, com os controles, com as ações e as habilidades do jogo. Em relação à estética, envolve todos os elementos gráficos, visuais, né, que fazem parte da estética do jogo. Os cenários, os personagens, como é que eles se apresentam graficamente falando. Não é? Em relação ao design e arte, né,
são áreas entrelaçadas, né, e complementares que influenciam também nessa estética do jogo. A narrativa se encarrega de narrar o jogo, tá? E a tecnologia, né, é o lastro, né? É o que menos aparece para o jogador, mas é importantíssima a definição do tipo de tecnologia é, em que o jogo vai estar baseado, não é? Enquanto o elemento da estética ele é o mais visível, né? O elemento tecnológico ele é o que fica menos aparente para o jogador. Mas isso não significa dizer que não é importante. Claro, os quatro elementos, né, se complementam e se reforçam. Então, o game design é a essência do jogo. Ele é elaborado com a participação de diferentes profissionais, de uma equipe que irá produzir o jogo para certo tipo de público, né, para certo tipo de jogador. Geralmente, né, nessa equipe nós temos profissionais de diversas áreas, né, profissionais da área da arte, do design, da computação, da área da psicologia, da área afim, né? Às vezes você vai produzir um jogo que conta uma história ou que tem conteúdo, né, da nossa história, então de repente precisa envolver profissionais, historiadores, profissionais da área da história, enfim. Se é um jogo da área de saúde, de repente tem que envolver, né, profissionais da área de saúde. Então assim, nós consideramos, né, uma equipe multidisciplinar quando há condições de fazer dessa forma, né? Então, devido a essa complexidade, não só em relação à atuação de diversos profissionais, mas pelos detalhes, né, dos elementos, das características, das definições de um jogo, então, devido a essa complexidade, torna-se mais difícil levarmos o processo de produção do game design de um jogo para o ambiente de sala de aula. Mas é possível, existem alternativas para isso. E nós vamos aprender aqui no nosso curso. E para tornar tudo isso possível, nós criamos a abordagem Game Criativo, né, que se apresenta como uma estratégia de aprendizagem baseada em jogos, que possibilita, né, o desenvolvimento de jogos por alunos em sala de aula, auxiliados pelos seus professores, mesmo não sendo especialistas na área, né? Possui um processo com diversas atividades que serão trabalhadas ao longo desse curso, né? E possui um modelo simplificado de game design para que seja possível ser, né, implementado na escola. Dessa forma, a abordagem game criativo apresenta um modelo de game design mais simples, mas que certamente consegue ser compreendido por todos os alunos e professores durante o processo de desenvolvimento do seu jogo. Eles vão, né, trabalhar com esse modelo, definindo quatro áreas, vamos dizer assim, né? Primeiro, em relação ao próprio jogo, eles vão descrever, né, a história do jogo, definir um título para o jogo, tá? Vão fazer, né, essa narrativa, a descrição da história, onde se passa o jogo e todos os detalhes. Eles vão definir a presença, né, dos elementos de áudio, como por exemplo a trilha sonora do jogo, se ao manipular algum objeto, por exemplo o personagem, ele emite algum som, se há diálogos ou não, né? Então todos os aspectos relacionados ao áudio. Também define nesse modelo e consequentemente, né, no documento de game design, que é a produção textual dos alunos, ele vai definir as regras do jogo, o fluxo, que é o percurso que o jogador deve, né, seguir durante o jogo, quais são os controles do jogo, quais são as ações, né? Então são uns elementos aqui um pouco também mais técnicos, né? Definir bem essas regras, regras de início do jogo, regras de final, como é que faz para vencer, como é que faz para de repente obter algum recurso, né? Se o jogo tiver alguma recompensa,
quais são as fases, como é que passa de uma fase para outra, como é que derrota, como é que tem a vitória, né? A depender aí do tipo do jogo. E também tem os elementos da interface do jogo, né, que são os personagens, onde o aluno vai descrever bem os seus personagens, com todos os detalhes, os objetos que de repente aparecem no jogo, que os personagens manipulam, por exemplo, né, e os cenários. Claro que esse é um modelo simplificado, né, adaptado de diversos outros documentos de game design que existem na literatura e que, dessa forma, pode ser, né, bem compreendido pelos alunos no contexto de sala de aula, e com esses elementos desse modelo do game design, nós conseguimos desenvolver, né, os jogos que serão propostos e que serão trabalhados com a abordagem game criativa.